Oi, titias! Oi, gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo no canal. O Ravizinho já deu um oi pra vocês, né? Vocês viram como ele tá a coisa mais linda? E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do segundo trimestre de gestação. De acordo com a minha caderneta aqui de gestante, é do 4º ao 6º mês de gestação, de 14 a 26 semanas. Ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu já liberei aqui no YouTube o relato do primeiro trimestre, os sintomas, tudo certinho pra vocês. E agora, nesse momento, já estou no 3º trimestre. Passa rápido, hein, gente? E aí eu vou compartilhar um pouquinho de como foi o segundo, tá? O que melhorou, o que surgiu aí no meio do caminho. Vocês ignorem a baguncinha que tem aqui no fundo, porque é algumas coisas do Ravi que a gente tá aprontando aqui em casa. Inclusive, se você está chegando no canal através desse vídeo, não esqueçam de passar na playlist de gestação, porque lá tem vários vídeos que eu já fui liberando para vocês. Tem uma informação aqui na caderneta muito legal, algumas informações sobre o segundo trimestre. Então aqui fala que a partir de 14 semanas iniciam-se os movimentos respiratórios e das mãozinhas. Entre 15 e 16 semanas, a pele, que ela é ainda transparente, começa a engrossar. O bebê, ele já tem cílios, sobrancelhas e os seus movimentos começam a ser mais percebidos, né? E aí o coração dele bate mais rápido do que o da mamãe. E aí entre 17 e 18 semanas tem a medida dele aqui que fala, né, aproximada. E aí ele também já consegue sugar, engolir, piscar e ele também pode soluçar, o que é normal, falando aqui. Entre 20 e 24 semanas, ele mede em torno de 26 centímetros, o peso médio é de 500 gramas, mas aí vai variar de bebê para bebê, né? E aí os movimentos ficam mais intensos, isso é muito verdade. Os movimentos ficam mais intensos e você os percebe bem. Há momentos em que ele está dormindo e momentos em que fica acordado. Todo o seu organismo está funcionando em harmonia. Ele se alimenta por meio do cordão umbilical e da placenta. Então, para quem tem essa caderneta, né, como eu tinha falado no relato do primeiro trimestre, é bem legal porque tem várias informações. E muitas coisas batem, tá? Então, para começar aqui, fiz algumas anotações. Nesse segundo trimestre aconteceu, assim, um marco. Uma coisa muito importante que eu comecei a sentir o meu bebezinho mexer. Eu tava com 20 semanas já e eu não tava sentindo, eu tava muito preocupada, gente, confesso, muito preocupada. Aí eu fiz a minha morfológica com 20 semanas e aí eu perguntei pro meu médico, né, quando que o bebê ia começar a mexer, que eu tava muito preocupada mesmo. Ele falou assim, olha, agora a partir de 20 semanas você já vai começar a sentir, que é o que tá escrito aqui na caderneta mesmo. E aí, gente, deu 20 semanas, né? A partir daí, eu já fui começando a sentir o Ravi se mexendo aqui e foi muito emocionante, sério. E aí, gente, surgiram algumas coisinhas também, né? Eu comecei a ter muita coceira na areola, aqui no meu peito, muita coceira mesmo. Graças a Deus já passou, mas eu fiquei algumas semanas aí com muita coceira mesmo. Eu acho que, não sei se tava esticando a areola, sabe? Principalmente quando eu tomava banho, água quente, enfim. Então, foi um período aí meio chatinho, assim, né? Porque às vezes a gente tava na rua, começava a dar uma coceira pra ficar coçando no meio da rua, na igreja, assim, era terrível. Mas eu sempre colocava, quando tava coçando muito, pra não ficar coçando, machucar, eu colocava um papel higiênico, alguma coisa assim, molhada. Minha amiga que deu essa dica, aí eu colocava em cima do peito e aí já dava uma aliviada, tá? Aí já fica a dica pra vocês. Nesse segundo trimestre melhorei com os enjoos, literalmente passaram praticamente 99%. E aí eu comecei a suportar mais o cheiro das coisas, comecei a fazer comida e tal, melhor, sabe? Sem passar mal com cheiro. E aí só às vezes que eu vomitava, poucas vezes mesmo, tá? Mas graças a Deus. Ai, segundo trimestre, você é demais. Lembro que no primeiro trimestre eu tava sentindo muito sono durante o dia, depois do almoço, né? Agora nesse segundo melhorou, tá? Nesse segundo eu fiquei com mais disposição, não fiquei com aquele sono depois do almoço. E aí à noite eu comecei a dormir melhor também,
Antes eu acordava 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, agora não. Eu já consigo dormir melhor, já consegui, né, dormir melhor durante a noite. E outra coisa que ajudou, que eu vou pegar aqui pra vocês, minha amiga e a minha prima, né, que já foram gestantes, me indicaram esse travesseiro, que eu chamo carinhosamente de fofão. Olha, coisa boa. Eu comprei ele na loja da Ortobon, eu não lembro exatamente quanto que foi. Acho que foi um pouquinho mais de 100 reais, gente. E ele é simplesmente perfeito. Ele tem essa fronha que ele dá pra tirar a fronha, né, ó, pra lavar. E eu simplesmente durmo abraçada com isso daqui. Eu coloco minha perna assim, ó. Eu coloco ele assim, ó. E durmo abraçada, gente. Ajuda bastante aqui. Parece que a posição da coluna, sabe? Ajuda bastante. Quando eu não durmo com esse negócio aqui, eu não tô em casa, enfim, é até meio complicado. Porque isso daqui me ajuda muito. E aí, se vocês puderem, eu indico muito vocês comprarem, tá? Nem que vocês parcelem aí também, mas eu acho que vale muito a pena. A azia e a queimação continuaram, né? Elas só foram embora mesmo no final desse segundo trimestre, mas eu fiquei aí o primeiro, o segundo com bastante azia e queimação, tá? Nesse segundo trimestre, ai gente, aconteceu um negócio também, começou, né, a acontecer a tal da cãibra. Meu Deus do céu, é terrível, então se preparem, amigas, porque não é fácil. E aí muita vontade de urinar também. Teve uma fase, né, que as minhas hemácias, o exame de urina, deu muito alto mesmo. Tanto é que eu passei na médica, não me passaram remédio. Aí depois teve um outro dia, numa outra consulta de pré-natal, com uma outra médica que ela já resolveu me passar. E eu tomei por 7 dias um medicamento para tratar isso. E agora as minhas hemácias já estão boas, então acredito que foi por conta disso que eu também tive essa meio que infecção de urina, né? Mas tô tomando bastante água e tá tudo bem. Engordei bastante, gente. Tudo que eu não engordei no primeiro, eu engordei no segundo. Mas sério, eu engordei coisa assim tava engordando coisa de 3 quilos por mês. Muita coisa mesmo. Eu não sei se foi a fase que o bebê cresceu muito e isso conta também, porque a gente não é muito de sair pra restaurante, de toda hora tá pedindo lanche. Só às vezes mesmo. Mas engordei bastante. Tanto é que eu passei até na nutricionista pelo SUS. E aí é o que eu indico pra vocês também. Já peço o encaminhamento desde o primeiro trimestre pra vocês passarem na nutricionista do SUS, porque eu gostei bastante do atendimento, ó. Ela dá um manual pra gente. O que comer durante a gravidez. E aqui tem bastante coisa. Aqui fala tudo sobre os alimentos. Fala quais os alimentos que tem que comer no primeiro trimestre. O que acontece no segundo trimestre. E agora no terceiro também. Então aqui fala tudo bem explicadinho. Bem legal. E agora nesse terceiro trimestre também já estou me policiando pra não engordar muito. E aí, nesse trimestre, fiz o exame morfológico, que é muito importante. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, o que eu achei, a minha experiência, o valor que eu paguei. Só tô falando aqui pra deixar que é muito importante fazer esse exame morfológico nesse trimestre, tá? Da gestação. Muito importante mesmo. Não vou falar muito, que já tem um vídeo no canal sobre isso. Tive uma experiência complicada na rua, que ainda bem que eu tava com Dan. A gente tava andando, enfim, era um dia que tava frio, inclusive, chuviscando e tudo, garoando, né, que fala. Eu tive uma queda, acho que foi uma queda de pressão, graças a Deus que a gente tinha entrado na padaria nessa hora, e aí eu comecei a enxergar tudo escuro, e eu falei assim, meu Deus do céu, o Ravi vai nascer hoje? Que eu nunca senti isso na minha vida, gente, então nem sempre o Dan consegue me acompanhar por conta do trabalho dele, né, só as coisas que são muito importantes ele vai comigo, mas no dia a dia, uma consulta no posto, alguma coisa assim básica, eu acabo indo sozinha, mas sempre que posso ele tá comigo pra mim não andar sozinha, que eu tenho medo de acontecer isso de novo.
mas só aconteceu uma vez e graças a Deus que aconteceu só uma vez. Aí nesse segundo trimestre também fiz o exame da curva glicêmica, muito importante, já tem um vídeo no canal falando sobre isso e graças a Deus deu normal, já falando aqui pra vocês o resultado. E nesse vídeo, eu já liberei aqui pra vocês, tem dicas, enfim, tá bem legal, tá? Depois assistam. Uma dica que eu quero dar pra vocês: exame ecocardiograma é muito importante. E aí, desde maio desse ano, de 2023, o Lula sancionou uma lei que o SUS, que meio que obriga o SUS, né, a dar esse exame, fazer esse exame nas gestantes. Então, o postinho aqui, onde eu faço pré-natal, nem citaram sobre isso. Eu fui descobrir tarde demais, que tem um tempo certo para fazer esse exame. Então vocês anotem aí, ecocardiograma, pedir pro seu médico, a guia, tá bom? Porque normalmente, como é pelo SUS, pode ser que demore um pouco. Pelo menos foi o que falaram pra mim, que é um exame um pouco demorado de chamar. Então, e é um exame um pouquinho caro se você for fazer a parte. Então, gente, peçam com antecedência, tá? Pesquisem as semanas que tem que fazer esse exame e tal, e peçam com antecedência no SUS para vocês conseguirem fazer pelo SUS. Bom, eu acredito, que nem eu falei pra vocês no primeiro, eu sou uma pessoa bem tranquila, mas eu acho que agora nesse segundo eu fiquei um pouco mais sentimental, um pouco preocupada também com as coisinhas do Ravi, né, com o enxoval, com um monte de coisa que tinha que comprar. Então foi um misto de sentimentos assim, mas que graças a Deus passou. Mas já alguns dias eu chorei, né, de preocupação, várias coisas, só Deus sabe, mas tô bem agora, gente, tô bem, graças a Deus. Já conseguimos comprar bastante coisinhas pro Ravi, praticamente tudo. Compartilhei já alguns vídeos com vocês aí, e agora estou bem. Foi mais, essa questão sentimental foi mais no sentido de, nossa, eu preciso comprar as coisas do bebê, como que eu vou fazer? De pensar também que logo logo o Ravi vai nascer, como que vai ser esse mundo da maternidade, né? Mas no geral tô sendo bem, tô rodeada por pessoas maravilhosas na minha vida, que falam porque vai ficar tudo bem, que fazem acontecer também as coisas. Então, só gratidão e muito feliz por estar gerando o meu amorzinho. Mas enfim, é basicamente isso. Pode ser que eu tô esquecendo de alguma coisinha ou outra, porque é muita informação, mas continuo com os cuidados. Sempre quando eu lembro, né, passo protetor, passo meu cremezinho na barriga, embora tenha bastante estria, né, que surgiram, mas tá tudo bem. Eu cuido, né, da maneira que eu posso, mas não tem como controlar muito, principalmente uma barriga desse tamanho. Nesse segundo trimestre fiz ultrassom também, sempre que eu posso estou fazendo algum ultrassom para acompanhar a evolução do Ravi. Continuo fazendo pré-natal certinho nesse segundo trimestre, né, a cada 30 dias, uma consulta com o médico e a outra com a enfermeira. Os inchaços começaram mais ou menos lá pro finalzinho, eu acredito, do segundo trimestre. Eu tô falando com vocês e olhando pro meu pé. Mas essa questão dos inchaços, gente, eu percebi que é mais quando tá muito calor, sabe? Quando tá muito calor. Então sempre tentar apoiar os pés, colocar os pés pra cima, né? Ajuda bastante. E essa questão da falta de ar, não achei que eu tô tendo muita falta de ar, às vezes acontece, mas no geral não tô tendo muita falta de ar não, viu? No geral eu estou bem, o Ravi tá bem, a minha pressão tá ótima, essa questão da diabetes gestacional eu não tenho, a Ravi tá aqui só crescendo, é um bebezinho bem grandinho, a gente tá acompanhando aí nas ultrassons, e conforme for tendo alguma novidade, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo enorme no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!